Olá, esse é mais um tema que você só vê aqui, né. A minha ideia é sempre fazer uma reflexão. Eu sempre tenho um olhar um pouco diferente de alguns colegas médicos e de alguns, aliás, de vários infectologistas. Nesse momento, nós estamos vivendo ou vendo o tempo todo esse surto de norovírus acometendo aí o litoral paulista, litoral de São Paulo. Só que eu vejo algumas incoerências, e são essas incoerências que eu queria compartilhar com vocês, incoerências inexplicáveis. De verdade, eu não consigo entender. Tá, ok. O norovírus, segundo a literatura, é o principal agente viral nas causas, dentre todas as causas de gastroenterite aguda por vírus, é o norovírus o principal vilão. É o principal agente infeccioso envolvido em diarreias, em cruzeiros de navio, cruzeiros marítimos. É o principal agente etiológico associado a alimentos contaminados, isso nos Estados Unidos e na Europa. E tem, segundo também a literatura, algo em torno de 700 milhões de pessoas afetadas todos os anos com gastroenterite aguda pelo norovírus e quase 220 mil óbitos causados pelo norovírus. Aí quando você vai ver a questão do gasto também, a estimativa de gasto no mundo por ano, fala em 4,2 bilhões de dólares de gastos e prejuízos sociais e econômicos, mais de 60 bilhões, B de bola, hein? Bilhões de dólares também no mundo. E aí se constrói esse racional, e aí você percebe um inequívoco movimento em prol daquilo, para fazer alguma coisa que resolva isso de uma forma milagrosa. Só que, a despeito desse problema todo, que é algo mundial, a despeito de você ter tratamento licenciado para esse fim, nitazoxanida tem ação antiviral contra o rotavírus, o Saccharomyces boulardii, que é um probiótico também, ajuda como terapia adjuvante, e a terapia de hidratação oral, esses três fatores, hidratação oral, nitazoxanida e o probiótico, que é o mais famosinho desses aí, da fabricante Floratil, mas tem outros fabricantes no mercado, as pessoas não oferecem esse tipo de tratamento, porque diz que é uma doença leve. Opa, pô, se é uma doença leve, branda, autolimitada, mas que vem causando 219 mil mortes por ano, é estranho. Então quer dizer que, às vezes, a gente percebe as pessoas não, as empresas e a narrativa valorizando o prejuízo que causa essa enfermidade, essa doença infecciosa. Por outro lado, não oferece, não se discute o melhor tratamento, e aí, como alternativa, é aquilo que nem foi concluídas as pesquisas ainda. Você sabia dessa informação? Dê o seu like aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico professor de doenças infecciosas da UFRJ e vou continuar fazendo as minhas considerações acerca desse problema, dessas incoerências inexplicáveis. Há inequívoco movimento pró. Só que, embora tenha esse movimento, a imunidade, que nem a doença natural ou a exposição àquilo, a proteção não é de longo prazo. Então você pode ter a infecção mais de uma vez ao longo da sua vida pelo mesmo agente infeccioso. É só isso? Não, tem outros fatores. Você sabia que tem várias cepas diferentes de norovírus? São 10 genogrupos e 49 genótipos. Ou seja, você tem várias cepas diferentes circulando por aí e elas não dão imunidade cruzada, né? Eu vou ter, então, norovírus quantas vezes eu me expuser, quer pelo mesmo agente, quer por um agente, uma cepa diferente. O período de incubação dessa infecção é muito curto. Algumas fontes falam de 12 a 48 horas, outras de 18 a 72 horas. E esse período de incubação curto faz com que a gente tenha dificuldade de montar uma resposta imune capaz
de evitar doenças no futuro pelo mesmo agente. O norovírus não é um vírus exclusivo dos seres humanos e se mantém viável no meio ambiente por muito tempo. É o caso de mariscos, ostras, que com frequência é a causa dos surtos relacionados com alimentos. Isso porque, por exemplo, a ostra, o marisco, ela tem o poder de concentrar nas suas entranhas a água que ela filtra para extrair do mar os seus nutrientes. Então você tem um concentrado ali, um filtrado de vírus ou de outras enfermidades ou de outros agentes infecciosos. E tem um outro detalhe em relação ao norovírus, que é, mesmo uma quantidade bem pequenininha, é capaz de causar doença. Ou seja, a carga do agente infeccioso, mesmo baixa, pode causar doença. Então, essa incidência aumentada, esse problema que se relaciona com o norovírus, tem relação direta com a falta de saneamento básico. No Brasil, para vocês terem uma ideia, o censo de 2022 aponta que quase um quarto, ou seja, 25% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. E quando eu falo de saneamento básico, é básico mesmo. Ainda assim, cheio de falhas, ainda assim podendo passar o norovírus, mesmo quando você tem uma água tratada. Então, o aumento da letalidade, o aumento da morbidade, das mortes da doença, guarda uma estreita relação com a falta de saneamento básico. E aí qual é a solução? Vamos desenvolver isso. Como se isso fosse resolver o problema. Não vai resolver o problema. Então, de novo, eu estou percebendo uma narrativa no sentido de tornar o problema enorme, embora tenhamos uma solução, que é o tratamento específico antiviral, ninguém fala nisso, ninguém comenta como sendo uma possibilidade, e eu acho, de novo, um absurdo. E aí ninguém fala nada em relação a orientar, educar quem manipula, produz, transporta e armazena os alimentos, porque o alimento também é uma fonte de contaminação importante. Você viu o que eu falei nos Estados Unidos, na Europa, o norovírus é o principal agente infeccioso envolvido nas gastroenterites relacionadas com alimentos, né, contaminados. Também não existe uma política de afastamento daquela pessoa que está com diarreia e vômito. Né? Essa pessoa com diarreia e vômito deveria ficar afastada da cozinha, deveria ficar em casa. E aí você não vê essa orientação para evitar que novos casos ocorram a partir daquele caso índice. Então, propor nesse momento vacinas sem explorar, esgotar todas as possibilidades que eu falei, é mais uma narrativa, no meu entendimento, assustadora e absurda. Então, antes de qualquer coisa, saneamento básico. Afinal de contas, um quarto da população brasileira não tem acesso a um saneamento básico que seja. Educar essa população, educar o enfermo, para evitar que ele contamine outras pessoas, e trabalhar muito na prevenção. Propor o tratamento correto, porque aí certamente não teria 219 milhões de pessoas, 219 mil pessoas morrendo todos os anos de norovírus. Então, tratar de forma correta é outra coisa. Discutir de uma forma clara também a medicina do estilo de vida. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral. Aí sim, se você já propôs ou ofereceu saneamento básico, se você educou a população, se você está oferecendo ou disponibilizando o tratamento correto, e você está estimulando a medicina do estilo de vida, e nada mudou, continua ocorrendo 219 mil mortes por ano no mundo por norovírus, aí eu até abro espaço para você me oferecer alguma outra coisa, né, que possa realmente minimizar isso. Mas oferecer aquilo sem antes esgotar as coisas, porque quando eu falo em saneamento básico, não só vou reduzir a incidência de norovírus, mas vou reduzir a incidência de rotavírus, de parasitose intestinal, de hepatite A, de outras infecções que são oriundas de uma água contaminada, de um esgoto que não foi devidamente tratado. Então, assim, de novo, abram os seus olhos. Deve ter algum movimento por trás aí para tentar impor de novo aquele troço como uma tábua de salvação desse momento crítico que a gente está vivendo neste momento, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Dê o seu like, por favor, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal e marque o sininho, porque aí você vai sendo notificado de outros vídeos com conteúdo original como esse, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente, até breve, obrigado aí pela tua audiência até aqui. E de 0 a 10, qual é a minha nota? Obrigado.